Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Avinu Sheba Shamayim Yitkadesh Shimcha Tavo Malchutcha Yaseh Ritzoncha Kebashamayim Ken Ba'aretz Et Lechem Huyenu Tן לנו היום וסלח לנו על חטאינו כמו שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון כי ימנענו מן הרע. כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי E vamos estar orando a Deus nessa oportunidade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero te agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor nos tem dado de estarmos aqui diante da tua presença, ó Deus. Mas agora vamos meditar na tua santa palavra. Vem falar conosco no profundo dos nossos corações. Tu sabes a nossa necessidade. Fala, Senhor Jesus, conosco nesta hora, ó Deus e Pai de misericórdia. Assim nós cremos e esperamos que o teu Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar em nosso meio, para falar aos nossos corações, para esclarecer todas as nossas dúvidas. Que ninguém, Senhor meu Deus, que entrou nesta casa possa sair como entrou, mas que saia regozijando diante da tua presença. Que saia, Senhor Jesus, bem melhor do que entrou, para que o teu nome seja glorificado nessas vidas. E assim eu creio, meu Senhor, que seus corações estiverem voltados para ti. O Senhor tem uma palavra para eles nesta hora. O teu Espírito Santo possa tomar liberdade em nosso meio, para falar, para transformar, para modificar. Ó Deus e Pai de misericórdia, ó Senhor Jesus, também, se for possível, ainda, Senhor, a manifestação do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas com os dons espirituais, batismo, salvação, reconciliação. Só tu podes fazer isso em nosso coração, no coração de cada mortal. Senhor, somos falhos e pecadores, mas o Senhor é aquele que está ao nosso lado para nos perdoar, ó Deus e Pai, para nos pôr em pé novamente, para podermos caminhar diante da tua presença. Fala conosco nesta hora, assim eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, Lucas capítulo de número 16, vamos ler do versículo 19 até o versículo 26. É uma passagem até muito conhecida dos irmãos. A maioria das Bíblias trazem aí um título para essa mensagem, que logicamente no original não tem, mas colocaram esse título, né? Colocando a parábola do rico e Lázaro, né? Mas esses títulos aí são colocados posteriores para facilitar a nossa procura dentro da Bíblia, né? Para que se facilite a localização do capítulo, do versículo, da história. Quando a gente procura, então facilita bem. Mas vamos ler a partir do versículo 19. A minha tem uma versão um pouco diferente da dos irmãos, mas no fundo é a mesma coisa em outras palavras. E diz assim: havia um homem rico
que se vestia com roupas muito caras e passava o dia desfrutando de seu luxo, junto a seu portão. Fora deixado um mendigo chamado Eleazar, ou, como a sua versão diz, Lázaro, mas o nome correto, Eleazar, coberto de feridas. Ele teria ficado feliz por comer as migalhas que caíam da mesa do rico, mas em vez disso, vinham os cães lamber suas feridas. No dia em que o mendigo morreu, ele foi levado por anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. E no Sheol, onde estava em tormento, o rico olhou para cima e viu Abraão de longe, com Eleazar a seu lado. Ele clamou: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande Eleazar molhar a ponta de seu dedo na água para refrescar minha língua, porque estou agonizando neste fogo. Entretanto, Abraão disse: Filho, lembra-se de que quando estava vivo, você recebeu coisas boas, e ele as más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, ao passo que você está sofrendo. Entretanto, isso não é tudo. Entre você e nós há um grande abismo, de forma que quem deseja passar daqui para vocês não o pode fazer. Tampouco pode alguém passar daí para nós. Amém. Somente até aqui os irmãos podem sentar, glorificando a Deus. Como eu disse, as nossas Bíblias, a maioria das Bíblias, traz esse título, parábola, a parábola do rico e de Lázaro. E na realidade, para quem estuda, para quem sabe da Bíblia, então, há também que se saber que parábola é uma história fictícia para se mostrar algo real. E a parábola ela não traz nomes. Então já quem intitulou isso, não foi talvez por mal, porque Jesus contou muitas histórias, e isso não foi por mal que foi intitulado, mas na realidade nós vemos que não é uma parábola ali. Jesus conta algo real. Ele vem então contando algo, falando algo, e não contando algo como uma história, uma história, não com H-I, mas E-S, H-I-S, ou E-S, no caso que é uma história fictícia, porque fala o nome de alguém, fala o nome de Abraão, e fala também o nome de Eleazar, ou Lázaro, como é traduzido para o nosso idioma, o nome Eleazar. Então já começa aí o título já um pouquinho errado, não que isso venha influenciar, mas não é parábola. Isso daqui é um fato que, na realidade, até a manifestação de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, ainda era dessa mesma forma. As pessoas ao morrer iam para o Sheol, iam para baixo, e na realidade tanto aqueles que morriam na esperança de uma salvação, quanto aqueles que morriam sem esperança de salvação, eles iam para o mesmo lugar. É o que nós entendemos
ao interpretar a Bíblia. Não é isso, não é esse ponto que eu queria, o que eu quero, né, falar algo nessa noite. Quero falar dos aspectos daquele homem rico, mas só dando uma ilustração para os irmãos poderem entender, que às vezes vão ler isso e não vão entender, mas aqui ela mata qualquer assunto quanto principalmente a voltar para esse mundo, né? Que aí uma forma de religião, entre aspas, prega, né, a volta da pessoa a esse mundo por várias formas, e até mesmo com um novo nascimento, né? Uma reencarnação, para aqueles que pregam essa forma, a reencarnação. Aqui é uma das passagens bíblicas que comprovam que não se pode voltar, principalmente no final, quando se lê, né? Eu parei aqui no 26, mas se nós lêssemos, como eu disse, não é essa a intenção da minha leitura, mas eu vou continuar lendo aqui a partir do versículo 27, né, quando fala, né, tão pouco pode alguém passar daí para nós. Aí ele implora, né, ele diz: então, pai, imploro que envie à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para advertir que sejam poupados e vir também para esse lugar de tormento. Mas Abraão disse: eles têm Moshe, os profetas devem ouvi-los. Entretanto, ele disse: não, pai Abraão, eles precisam de mais. Se alguém dentre os mortos for até lá, né, eles se arrependerão. Mas Abraão respondeu: se não ouvem Moshe, né, quer dizer, a lei, e os profetas, tampouco deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Então essa passagem é muito, né, interessante. Nós sabemos que não volta, morreu, não volta mais, esqueça, né? Há alguns que procuram, a Bíblia condena, né, procurar falar com mortos, a Bíblia condena, isso era pena de morte para os tempos da lei, os tempos bíblicos da lei, era pena de morte para quem procurava, para quem fazia, para quem adotava esse método, era pena de morte, né? E a Bíblia mostra então, até por essa passagem, que não há possibilidade. E ainda que houvesse, se não crer naquilo que está escrito, se não crer nos profetas que têm falado, não vão crer ainda que o morto ressuscitasse. Então nós temos aqui uma passagem muito que, vamos dizer assim, que fecha as portas para qualquer pensamento de reencarnação, de volta, de conversação, de contatos com pessoas que partiram para a eternidade. Como eu disse, não é isso que eu pretendo falar, mas precisamos dar o esclarecimento para os irmãos, né? Até porque se diz que o maior ponto de fixação da reencarnação é a anulação da morte de Cristo, né? Porque tentam anular a morte de Jesus no Calvário, o seu sangue derramado para perdão dos pecados, porque ele diz que morrendo e voltando se volta para a purificação da pessoa, né? Da alma. Então ele vai voltando em outros corpos para que sofrer novamente, para um dia ele se aperfeiçoar e poder então não voltar mais, porque ele se tornou perfeito pelas suas obras. Por isso pregam, né, aquilo que é de praxe para qualquer ser humano, que é fazer o bem ao seu semelhante. Que nós, como cristãos ou não cristãos, temos pela prática, né, por viver em sociedade, pensamos em fazermos bem ao nosso semelhante. Aquilo que estiver em nossas mãos para fazer, nós fazemos, e isso não nos justifica para nós chegarmos aos céus. E ele diz então que vai morrendo, vivendo para uma melhora, e nós vemos que os séculos se passam, os milênios se passam, né, e as pessoas não melhoram. Até um tempo desse atrás, eu estava ali na feira, né, que tem de sexta-feira, e ali
eu encontrei uma pessoa, até não sabia, mas o Zezinho estava ali conversando com ele e me apresentou. É um escritor, né, daqui de Amparo mesmo, que tem essa filosofia de vida, achando que as pessoas morrem, reencarnam e melhoram, né? E ele estava falando isso para mim, começou a entrar no assunto e eu fui concordando com ele. De fato, melhora, né? Eu vi. E ele então, tá vendo? Ó, porque ó, você vê que melhora mesmo, porque antigamente os ferros eram postos carvão, então queimava a mão das mulheres, hoje é tudo elétrico, né? E assim por diante, né? Primeiro era a carroça, agora o carro motorizado, corre em velocidade. De fato é isso mesmo, você tem. E ele ficou todo contente, porque ele disse que era o pastor, estava concordando com ele, né? O Zezinho falou, ó, o pastor da minha igreja. Aí ele concordando, eu falei, de fato, eu estou vendo que a sociedade, quando se tem, eu vi que acabou as cadeias, fórum não precisa mais, porque o ser humano evoluiu tanto nesses milênios, que ele não marginaliza mais, ele não faz mais nenhum mal para o seu semelhante, toda a humanidade vive bem, podemos andar com as nossas portas abertas. Aí ele ficou escatelado, né? Percebeu, e eu falei, eu vi que durante esses milênios, em que o homem morreu e viveu, morreu e viveu, morreu e tornou nascer em outra pessoa, ele não melhorou nada, né? E aí ele saiu fora e foi embora. Então, vejo que a base está totalmente fora, porque o mundo era para estar melhor, e pelo contrário, o mundo está pior. Nós estamos cada dia mais egoístas, né? E era para estar cada dia mais altruísta, fazendo para os outros. Se houvesse uma melhora, se fosse dessa forma. Mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia é contrária. Mas não é isso. Vamos entrar naquilo que eu queria falar, sobre os aspectos desse homem. Primeira condição que nós achamos no versículo 19. Ele era um homem rico. Então, dentro da sociedade, no seu tempo de vida aqui, que nós, como eu disse, não é uma história, ou não é uma história, não é uma parábola, está errado o título aí, né? Porque na realidade todos os teólogos concordam que toda parábola não consta nome, e aqui consta, então não é. Então, ele era, no seu tempo de vida, ele viveu bem, ele era um homem rico. Então, qual a sua condição? Era um homem rico. Primeiro que nós vemos aqui, que a riqueza, então, ela não vem trazer benefício nenhum para a salvação. Houve um tempo que a igreja, na Idade Média, se utilizou disso, e hoje nós vemos muitos disso nos nossos dias, nas igrejas evangélicas também, onde muitos ricos têm mais privilégio do que os pobres, onde se busca a riqueza das pessoas para que eles possam alcançar as melhores bênçãos, porque quanto mais se dá, mais se tem de Deus, quanto mais se dá, mais se recebe de Deus. Então quem pode mais, vai dar mais, vai receber mais, né? E isso nós sabemos que não é assim, até porque há uma equalização justa pelo Senhor, quando se fala até mesmo do dízimo, da contribuição, né? Quando se fala do dízimo é 10%, se eu ganho 1.000, se eu ganho 100.000, se eu ganho 10, é 10% meu dízimo. Então aí nós já vemos uma justiça de Deus, né? Não importando com quanto a pessoa ganha, a contribuição é a mesma. E depois se diz, olha, cada um contribua quando se fala em oferta. Nós vemos aí Paulo dizendo, olha, cada um contribua conforme o seu coração sentir, não por força, nem por violência, né? Nem por nenhum constrangimento, mas por amor, porque Deus ama ao que dá com alegria, né? Então, não há então a possibilidade, logicamente que quem pode mais, ele sempre vai dar mais, mas não é por isso que a bênção de Deus vai ser maior na sua vida, até porque Jesus, ele mostra um momento, né? E ele fala, né? Ele conta ali, até ali, então naquele caso, ele conta uma história, e ele fala que foi o fariseu, né? Quer dizer, foi uma viúva e deu a sua, ele começou a olhar, ali foi história mesmo, ele começou a olhar e as pessoas levavam no gasofilácio. Gasofilácio era aquele local onde se jogava ofertas, muitas igrejas têm isso, né?
tem um local ali para você jogar oferta, até mesmo as igrejas em São Paulo, devido ao medo de um assalto, né? Eles põem na frente aí um gasofilácio como se fosse um cofre, como se fosse uma caixinha de correio com cofre, e as pessoas então jogam o dízimo ali, né? Deixam oferta para entregar, mas jogam os seus envelopes, que são os dízimos maiores, eles jogam ali porque ali estaria protegido de algum assalto, né? E no local então em que só as pessoas encarregadas, o tesoureiro e os diáconos estariam autorizados em abrir ali e tirar, né? Então é chamado de gasofilácio. E lá no templo tinha o gasofilácio, onde se jogavam as ofertas, né? Eles jogavam, e Jesus começa a olhar e começa a dizer: quem deu a maior oferta? Aquele que chegou como rico e deu de suas posses, deu muito, né? Um volume grande de oferta jogou, ou aquela mulher que só, né, que jogou uma moedinha pequena? Então Jesus esclarece: ela deu a maior oferta, porque ela deu tudo que ela tinha, enquanto os outros deram do que sobraram. Então veja que Deus não faz acepção quanto ao valor que você dá, e sim quanto à sua fidelidade, né? Então não é pelo valor que você dá, mas é pela sua fidelidade, pela sua compreensão com a sua obra, né? Pelas suas possibilidades também, da sua contribuição, e não pelo valor. Então o Senhor não está olhando e não vai beneficiar ninguém porque ele é rico, porque tenho certeza que nós vamos ver que esse homem era religioso, que ele dava as suas ofertas e até mesmo os seus dízimos, porque ele não foi contestado por isso, certo? Por desobedecer às leis. Ele foi contestado pelo seu modo de viver, não também por ser rico. Não é isso quem condena, como alguns acham e pensam, porque Jesus disse que é mais fácil um rico passar pelo fundo de uma agulha, né? E quando ele fala de agulha ali, alguns dizem: não, é uma agulha mesmo, então passar o camelo o rico não, passar o camelo, né? Passar o camelo pelo fundo da agulha, então era uma agulha de costura. E outros até dizem que era uma porta, era aquela portinhola, né, que tinha nos portões, nos grandes portões, que dificultava a entrada, principalmente durante a noite, de algum que chegava nas cidades, né? Então, para não escancarar as portas da cidade para um ataque iminente, ou alguém que quisesse, né, atacar, e as portas pesadas, então se demorava para abrir, se demorava para fechar, e um ataque iminente na noite, né, poderia estar causando um dano para a cidade. Então eles faziam uma porta, como nós vemos até nos dias de hoje, nesses portões muito grandes, às vezes há uma porta, né, só que eles faziam uma porta tão pequena que a pessoa passava apertada, e o camelo, ele tinha que agachar, ele tinha que ajoelhar para passar nessa porta, né, com dificuldade, empurrando, puxando, né, e ele ia passando por aquela portinhola com dificuldade, né, e aí então se dizer isso daí. Mas alguns dizem que não, que era agulha mesmo, mas que seja, né, agulha, ou seja, essa porta, era muito difícil passar um camelo por aquela porta, né, porque os camelos têm pernas muito grandes, embora ele se ajoelhe, né, mas depois para ele caminhar ajoelhado, precisava uma dificuldade, era uma dificuldade muito grande. Então Jesus disse: era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque ele confia nos seus tesouros, né? Porque muitas vezes ele é bajulado pelos homens, pelos líderes, pelos políticos, pelos líderes religiosos. Ele é bajulado, enquanto o pobre é deixado de lado, né? Se bajulam os ricos, porque eles têm muito mais possibilidade de ajudar a igreja, a obra, porque tem possibilidades. Mas como eu disse, o Senhor não olha desse jeito. Ele olha a nossa fidelidade, né? Ele olha a nossa disposição, se é com amor, se é um esforço, porque até para o rico pode se dar um esforço, né? Ou se ele dá muito, porque tem muito, e daquilo que lhe sobra, né? É muito para nós, mas é pouco para ele, porque é apenas uma sobrinha daquilo que está. Quando nós ouvimos os noticiários de pessoas que gastam, né, milionários que passam aí em alguns locais e gastam milhões num dia,
num dia, e ficam vários dias, né, gastando milhões de dólares, não fala nem em real, né? Milhões de dólares, de euros, né, para uma festinha, para um fim de semana que eles passam. Então, para isso daí, para eles, para nós é um grande volume. A gente acha até um absurdo, né? Alguém dar uma festa aí, gastar 30 milhões de dólares para uma festa de casamento. Isso é um absurdo para nós, mas para ele não. Para ele foi uma sobrinha do dinheiro que ele tinha lá. Então, para ele não é nada. Então, às vezes, o que é muito para uns é pouco para outros, né? Ou muito poucos para alguns, ou quase nada para um, né? O mais rico, o mais milionário desse mundo, né? Talvez não seja quase nada. Então não é condição, e o Senhor não olha dessa forma. O mesmo valor que tem a alma de um milionário, de um multimilionário, ou o mesmo valor que tem a pessoa que hoje eu nem sei, porque muda tanto, né? A pessoa mais rica do mundo, o mesmo valor que ela tem o mais pobre desse mundo, o mais miserável, o mais defeituoso e pobre que possa haver nesse mundo, né? Tem o mesmo valor a sua alma, não há diferença nenhuma. Jesus derramou o seu sangue para nos salvar da mesma forma, não derramou mais por eles, pelos ricos e menos pelos pobres, não, porque os ricos poderiam ajudar mais, e podem ajudar mais, e devem ajudar mais, né? Se há mais possibilidade, devem ajudar mais, aqueles que mais têm, mas não, né? Então, mas não é isso que vai lhes trazer a riqueza, porque talvez aquela oferta que você dá, tão suada, né, do seu dia a dia, para o Senhor tem sido, para a igreja talvez ela não tenha tanto valor, né, porque é pouco para o gasto, para os gastos que se tem na obra do Senhor. Mas quando o Senhor vê aquela sua oferta, né, dedicada, aquela sua oferta de contribuição, que é suada muitas vezes, e é tão pouco que você tem até vergonha de mostrar para o diácono, né, do que o companheiro veja a sua oferta, você tem até vergonha, né? E aí fica com mais vergonha ainda quando ela cai na salva, ela vai tim, ou vai tim, né? Tem nem força quando bate na outra lá, né? Para o Senhor não é dessa forma, né? Não é dessa forma. Ele vê a sua contribuição. Agora, se você tem condição de dar aos pouquinhos, aí sim, aí há uma diferença, né? Aí há um contrassenso. Você pode e não está dando, então é diferente. Mas não se iniba, né? Não fique inibido ao dar daquilo, das suas forças, daquilo que você pode, daquilo que você tem, né? E geralmente a obra de Deus ela é feita por essas pessoas que às vezes de um pouquinho em pouquinho que se junta, né, para fazer algo grande. E é de tijolo em tijolo que a nossa casa é construída, né? Então são de pedaços em pedaços que as construções aparecem, né? Depois nós vemos ela tão grande, mas se nós tirarmos o revestimento, ou se a pessoa não teve condição de revestir, dá para se contar quantos bloquinhos tem ali, quantos tijolinhos tem ali, e assim por diante, quantas pedrinhas tem ali, dá para se contar. E foi posta de uma em uma, não foram jogadas aqueles montes, foram postos. Então, muitas vezes aquela pouca que vai se ajuntando e vai chegando no valor, mas o que importa é como o Senhor recebe. Então, não é o fato de ser rico. E Jesus também não quis questionar aqui o fato da riqueza. Ele só quis dizer que esse homem, como rico, ele deixou de fazer um benefício, porque a Bíblia é tão clara, e o Senhor tão, vamos dizer assim, tão misericordioso, que quando Ele determina as leis, né, Ele determina as leis para o povo de Deus, quando entrasse na terra prometida, e lá eles viessem a produzir, porque enquanto eles estiveram no deserto, o Senhor enviou maná para eles, então não deixou eles passar fome, né? Ele enviou codornizes
certo? Em certo tempo, mas nunca eles passaram fome, porque o pão de cada dia. Por isso Jesus depois ensina, olha, peça a Deus o pão de hoje, porque amanhã você tem que pedir de novo. Amanhã é outro dia, e amanhã você vai ter que acordar e pedir, Senhor, dá-me o pão novamente. Dá-me o pão, porque depois da manhã você vai ter que pedir de novo, e assim por diante. E assim mesmo o maná caía todo dia, não podia pegar de sobra. Se pegasse de sobra, estragava, apodrecia, fedia, criava bicho, trazia doença. Mas se pegasse só o necessário para cada pessoa, uma medida para cada pessoa, ou a medida de cada pessoa, que ela comesse, comiam, almoçavam, tomavam café, almoçavam, jantavam, café da noite, beleza. Não guarda para outro dia, porque apodrecia, chegava no outro dia e estava podre. Mas na sexta-feira eles podiam fazer isso, porque no sábado não podiam colher, então no sábado eles não colhiam, então não estragava também, certo? Então o Senhor sempre fez. Mas quando vai entrar na terra prometida, Ele diz, olha, quando vocês estiverem colhendo a sua plantação, não tire tudo, não disseque a árvore, né? Não pegue todos os frutos, mas deixa, porque vai ter órfãos no seu meio, que os pais não podem, não têm terra, eles não têm terra, e eles precisam comer. Vai ter viúvas cujo marido não pode estar trabalhando para receber, e às vezes com filhos, e vão ter, sabe quem no seu meio? Estrangeiros. E essas espigas têm que ficar para eles. Não colham tudo, deixe lá, porque eles virão colhendo depois que vocês colherem, né? Para que não passe fome. Então veja que o Senhor é tão justo nos órfãos, nas viúvas e até mesmo nos estrangeiros que estariam no meio deles, que não teriam terra para plantar e morreriam de fome. Então não é o fato de ser rico, é porque haveria de se fazer justiça. Sabe em Israel como se pede esmola? Israel se pede esmola dizendo assim, olha, faça justiça para comigo. Faça justiça para comigo. Sedeque, né? É justiça. Sedaká, faça justiça para comigo. Certo? É assim que eles pedem. Quer dizer, se você tem, então você tem que fazer justiça fazendo o quê? Dando aos pobres, ajudando ao semelhante. Então o Senhor não fala isso, mas fala porque ele era rico e com a sua riqueza ele se tornou miserável. Deixava o pobre Eleazar na sua porta, sendo lambidos para comer migalhas que sobrava, que caía, como um cachorro, né, que come quando cai da mesa do dono dele. Ele estava ali para comer as migalhas que eram juntadas, que eram desprezadas, né? E ainda os cachorros. Então, não é pelo fato de ser rico, mas uma condição que nós vemos. Então, Jesus falou, ele era rico, ele tinha condição, ele podia ajudar, ele não tinha como se esquivar, o Senhor não tem nem para mim, como que eu vou dar para os outros? Não, ele era rico. Então Jesus frisa, havia um rico, né? Havia um homem rico, que se vestia de roupas muito caras, né? Veja bem, ele vivia na pompa, e ainda passava o dia desfrutando de seu luxo, e não tinha coragem de ir à porta daquele homem, na sua porta ver aquele homem, porque aí Jesus disse, junto a seu portão. Será que ele nunca viu? Será que ele nunca percebeu? Será que nunca vieram falar para ele que tinha um mendigo na sua porta? Né? E não fala que o mendigo implorava nada, ele ficava esperando, naquela esperança, né? Ficava ali como aquele cachorrinho, né, de rua, na porta, no portão da pessoa, fica ali olhando com aquela, né, aquela carinha meiga, olhando. E ele ficava ali, junto ao seu portão. Fora deixado um mendigo chamado Eleazar, coberto e feliz. Por que será que deixaram na porta do rico? Por que não foram levar na porta dos pobres? Porque os pobres não tinham o que dar, não tinha nem para eles, vai dividir. Então deixaram lá, olha, esse homem é bem rico, esse homem, veja a roupa que ele usa,
Veja o luxo que ele tem na sua casa. Provavelmente esse homem aqui não vai passar fome mais. Provavelmente essa pessoa aqui vai até ter o remédio, talvez o óleo, o azeite, para passar nas suas feridas, porque o azeite era, né, tido como algo para trazer saúde, né, para fazer uma sepsia ali. Então ele tinha, então olha, ele vai ser bem tratado. Há esperança para esse mendigo que vive aí morrendo, que está morrendo. E aí levar e deixado lá. Vocês que vai ter um bom, assim como fizeram aqueles amigos que levaram o paralítico até Jesus, né? Trouxeram de longe, fizeram um esforço, trouxeram. Então talvez os amigos dele, alguém que teve ali misericórdia, não tinha o que dar, falou: olha, eu sei uma casa que você provavelmente vai ser bem sucedido, porque ele também é um judeu e vai fazer justiça, e ao fazer justiça ele vai te ajudar, né? Ele vai pelo menos dar o pão ali para você. Não, mas Lázaro ficava esperando somente as migalhas, porque outra coisa não era lembrado. Talvez desse para os cachorros, né? Talvez desse para os animais que ele tinha ali, vivendo muito mais, porque tem aí animal que vive melhor do que a gente, né? Os animais dos ricos aí, os animais de estimação dos ricos aí, vivem muito melhor. Tem um médico, né, 24 horas, tem a melhor alimentação para eles, tem tudo de bom, do melhor. Quando viajam, vão para o hotel, ficam no hotel, né, sendo cuidado por veterinários, pessoas que estão ali cuidado, vão, né, tem todo tipo de produto para se passar também nos pelos, e assim por diante. Vive então o gasto que se tem com eles. A maioria dos brasileiros não ganham de salário no mês inteiro, e às vezes nem no ano inteiro, o gasto que eles têm no mês com os animais, né? E talvez esse rico fosse assim, mas ele era um judeu, então ele tinha por obrigação de ajudar fazendo justiça. Por isso então que fala que ele era rico, não que Jesus condenou os ricos de maneira nenhuma, né? Ele pôs dificuldade, porque a riqueza nos leva à avareza, a riqueza nos leva ao egoísmo, a riqueza nos leva a nós nos perdermos da nossa fé para com Deus, se nós não tivermos cuidado com ela, se nós não soubermos bem utilizar, né? Por isso que Paulo fala: eu já aprendi a ter dinheiro, não ter dinheiro, eu já aprendi a ter abundância e passar fome também, comigo não tem problema. Tudo que o Senhor me fizer, eu sei me virar e permaneço na minha fé, fiel. Com pouco, com muito, eu sou fiel. Não há problema para mim. Mas muitas pessoas não podem. Muitas pessoas não podem melhorar de vida, que acabam a sua situação ficando difícil. Eu me lembro de um companheiro há muitos anos atrás, logo no meu princípio de fé, conheci ele. Era também uma pessoa comum, porém, após estudamos na mesma época, né? Ele fazia uma faculdade, eu estudava numa, né? Cursava uma, ele cursava outra, não éramos pedreiros, e ali a gente cursava, e ele então, né, foi para uma profissão que lhe deu um bom lucro, um bom ganho, e a primeira coisa que ele fez quando as coisas começaram a melhorar é dizer que a Assembleia de Deus não tinha, né, capacidade para ele, porque as pessoas que frequentavam eram muito baixo nível naquela época, né? Quando eu me formei na faculdade, acho que só tinha eu e ele aqui em Amparo que nos formamos, né? Que tínhamos, e eu já tinha me formado em uma faculdade antes. Então, na época que eu me formei, eu não me lembro se tinha outro aqui que tinha faculdade aqui na nossa igreja. Então, quando ele se formou, começou a ganhar muito dinheiro, né? O Senhor abriu as portas para ele. Ele também veio de família pobre, que ganhou até casa popular na época, devido à condição financeira, mas se deu bem na profissão, e aí já começou dessa forma. A porta da igreja ficou pequena para ele passar, ficou fundo de uma agulha, ele já não conseguia mais passar, porque disse: olha, o nível cultural é muito baixo, eu preciso procurar uma igreja que tenha um nível melhor, né? E foi para uma igreja que tinha nível melhor, tinha muitas pessoas formadas, comerciantes, assim por diante, mas hoje está no mundo, né? Hoje está no mundo. Então, nenhuma coube
E isso é a decadência da pessoa. Então, a riqueza muitas vezes é pior. Por isso que nós devemos orar: Senhor, eu quero, mas se for do teu agrado. Eu quero ser rico, mas se for do teu agrado. Porque se não for, eu prefiro ser dessa forma, porque talvez se eu for rico, eu posso até me desviar. Então, se eu não souber mexer, ou não souber lidar com aquilo que o Senhor dá, e às vezes não precisa ser muito não, né? Às vezes alguém pode pensar: não, só se tiver muito dinheiro, né, que eu poderia. Não, muitos deixam por pouca coisa, porque muitos veem, né, projetam aquilo que ele tem como muito grande, então por um serviço melhor e assim por diante, vão deixando, já não tem mais tempo para servir a Deus, já fica dentro de outro nível dentro da sociedade. Aí ele, né, tem vergonha de se expressar como irmão, né, tem vergonha de falar que frequenta tal igreja, e assim vai deixando, às vezes porque não ficou rico, mas passou num nível melhor, dentro de uma indústria, dentro de um comércio, assim por diante, está num nível melhor, aí começa a conhecer outras pessoas, começa a ter amizade com outras pessoas, e assim por diante, né? Passou um pastor ali por Pedreira, e testemunhava isso. Ele foi gerente do Carrefour, né? E na época que saiu, né, o Monza, ele tinha o Monza à vontade para ele, né? E o que aconteceu com isso? Ganhando muito dinheiro, gerente do Carrefour, lá em São Paulo, ganhava muito, ele falou, ganhava muito. Isso é testemunho dele, por isso eu falo, né? E aí o que aconteceu? A família, todo dia, pegava, ele ia trabalhar, né, pedia o carro da empresa com o motorista, e ele tinha um carro para ele, mas ele pedia do motorista, ia trabalhar, ficava o carro da empresa para a esposa, e a esposa estava no shopping de cedo, né, ou quando as crianças saíam da escola, já ia, ficava lá até de noite, e aí já não dava para ir mais no culto de semana, né, ele porque trabalhava, e a esposa porque estava no shopping, comprando, andando, né, participando ali de todos os benefícios, e assim foi. Aí também chegava no domingo cansado, domingo tem shopping, né, domingo às vezes ele trabalha, porque o Carrefour não fecha, né, provavelmente abria todos os dias já naquela época, hoje, né, os mercados abrem, mas o Carrefour abria, e assim foram se esfriando na fé. Ele, filho de pastor, família dele toda pastor, irmão pastor, tio pastor, pai pastor, né, lá do Nordeste, e veio a perder o emprego. E ele disse: olha, foi a minha sorte perder aquele emprego, que eu ganhei muito dinheiro, mas para a minha fé não valeu nada. E aí então ele voltou a dar, né, a glória a Deus, porque perdeu o emprego, porque veio até quase passar fome, né, de toda a riqueza que ele conseguiu adquirir, perdeu tudo, mas ele falou: pelo menos eu estou com Cristo, passo necessidade, mas estou com Jesus, agora eu não perco mais culto, né? E antes, com muito dinheiro, nem ele, nem família, nem filhos, né, todos estavam praticamente quase desviados, os maiorzinhos, os menores já nem sabia, acho que o que era igreja. Então tem pessoas que não sabem, né? Hoje ele voltou lá para a sua terra e soube que ele é pastor lá, dirige uma igreja. Mas veja a situação. Então tem pessoas que não podem, não sabem, não conseguem conviver com a riqueza, e isso então é o fato que Jesus disse: olha, os ricos têm dificuldade, porque ele confia na sua riqueza, né? A minha esposa sempre fala, quando morava, né, quando criança, morava lá no sítio, longe, muito longe da cidade, não tinha melhoral, não tinha injeção, não tinha, né, anador, não tinha nenhum desses produtos aí que é tão fácil, ou genérico, né? Não tinha nenhum desses remédios de pirona, não tinha nada. Se confiava no que? Na oração. Então, alguém estava doente, era a oração, e a fé então curava o enfermo. Mas hoje o que acontece? Hoje a gente tem uma dor de cabeça, ó, já vai lá no armário, né? Cadê o som exalto? Cadê o... Está passando mal? Não, nem ora mais, porque tem o remédio tão fácil. Então, veja como isso demonstra que a riqueza nos traz poder.
Porque aí, se a pessoa também ela tem um cargo muito rico e ela peca, se ela for repreendida, né, ela não vai aguentar. Né? Então ela, poxa, vai me repreender, o que é isso? Eu que contribuo tanto na igreja aqui, agora, né, só porque eu errei, vai me deixar suspenso. Então, muitas vezes, ele não vai aceitar isso daí, quando ele devia saber, olha, sou rico ou não sou servo de Deus. Se eu sou servo de Deus, devo obedecer o meu pastor. Primeiro, a Bíblia Sagrada, a Jesus, mais o meu pastor. E assim a sua decisão deve ser respeitada por qualquer pessoa. Por isso Jesus fala, é difícil. Então o rico esquece, o rico vive, né, na melhor abastança e esquece de Deus, esquece de servir a Deus. Aí já tem medo de sair, não vou, né, não vou para os cultos porque aí me dificulta, né? Aí eu posso ser assaltado, vou chegar lá com o carrão, né? Todo mundo sabe que eu sou rico, pode sequestrar meu filho e assim por diante. Então as dificuldades vão crescendo através do benefício que poderia ser uma grande bênção para a pessoa e para a obra de Deus, né? Por isso nós precisamos saber. Mas infelizmente nós vamos parar no aspecto da riqueza, né? Não podemos passar muito sobre isso, mas vamos continuar na semana que vem. A gente continua vendo alguma coisa, mas fica aqui, né? Não é pecado ser rico. Não são os ricos que estão lá no inferno, porque tem muito pobre lá também, né? Mas se você quer ser rico, peça a Deus, mas que seja segundo a vontade dele, para que nunca a riqueza venha te impedir de você entrar no céu. E Jesus disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então não adianta nada. Ele tem que visar a parte espiritual. A material vai ficar aqui. Se eu vivo bem, eu vivo mal. Quando nós vamos ali no cemitério, a gente vê os túmulos de todas as formas e se percebe que aqueles que são mais ricos dos mais pobres, né? E a gente vê a diferença, mas todos estão ali da mesma forma, rico ou pobre. Por mais bonito que seja o túmulo que foi feito, ele está morto e aguardando somente o chamado para a vida eterna ou para a morte eterna, né? E morte não é sumir, é sofrimento eterno. Então, para o gozo eterno ou para o sofrimento eterno, sendo rico ou sendo pobre. Mas uma condição desse homem rico, ele tinha condições, ele podia fazer, né? Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao nosso coração. Eu só quero saber, não posso terminar sem saber se há em nosso meio alguém que deseja fazer uma reconciliação, porque a oportunidade tem que ser dada. Não é para mim, é para você mesmo e é para a obra de Deus. Então, não podemos terminar sem saber. Tem alguém para Jesus nessa noite, entregando a sua vida, reconciliando, ou todos estão bem? Se todos estão bem, é melhor, porque eu quero ver vocês lá no céu. Quero entrar, quero estar lá no dia da chamada da igreja, né? Pode ser que eu vá antes, pode ser que eu vá depois de vocês, ou vá antes de vocês, mas um dia eu quero encontrar com vocês lá, né? Faço força para isso, me esforço para isso, para encontrar com todos vocês. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao nosso coração. Vamos ficar em pé para orarmos a Deus. Sheba